Olá, queridos irmãos, graça e paz, o Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, no versículo 23. É um texto conhecido, mas eu quero declarar essa palavra ao seu coração. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Porque, em verdade, eu vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Eu quero compartilhar algo ao seu coração. Eu quero falar sobre o poder da confissão. Como é importante nós confessarmos a palavra de Deus. Quando nós falamos, nós precisamos nos comprometer com aquilo que estamos falando. Por exemplo, quando alguém casa, ele faz uma confissão pública e ele precisa se comprometer com essa confissão pública que ele fez. Quando alguém aceita Cristo como Salvador, a Bíblia orienta para nós confessarmos com a voz alta, com a boca. Se confessar a Cristo como Salvador, você será salvo, diz a palavra. E diante de uma confissão, eu preciso cuidar o tipo de relacionamento que eu vou ter a partir das confissões que eu faço. É como alguém que quer emagrecer. Ele precisa ter pessoas do lado para auxiliar ele a alcançar o objetivo que ele declarou, que ele quer emagrecer. Assim também é a confissão. Nós precisamos estar linkados, aliançados com pessoas, ter relacionamento com pessoas que vão nos auxiliar. Porque o tipo de relacionamento que você vai ter pode influenciar você na sua caminhada. Pode paralisar tudo aquilo que você tem declarado ou pode te levar a você alcançar tudo aquilo que você tem declarado, confessado pela fé diante da palavra de Deus. Porque, irmãos, muitas vezes você vai ver pessoas dizendo assim: a minha vida não rompe, a minha vida nada está acontecendo, por mais que eu ore, por mais que eu busque, ainda não houve uma mudança. Deixa eu dizer algo que o Senhor falou ao meu coração nessa manhã. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Não todas, mas muitas. É a boca. Elas confessam, mas diante das adversidades, ao invés de elas continuarem confessando, elas reclamam, elas murmuram. Diante das lutas, ao invés de continuar confessando a palavra, o que você ouve é reclamação. Sabe, irmãos, muitas vezes pessoas ouvem direções de Deus, palavras diretas do Senhor para a sua vida, mas a confissão diante das adversidades é totalmente ao contrário daquilo que a palavra de Deus falou com ela. E deixa eu dizer algo que o Senhor falou comigo. Se a sua confissão é contrária daquilo que você ouviu de Deus, o resultado também será contrário. Irmãos, Deus não vai fazer algo diferente daquilo que não está na sua palavra. Se você não concorda com Deus, mesmo diante das adversidades, se você não continua concordando com Deus e com a sua palavra, Deus ele não vai concordar com você. Lá na carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia diz que Deus deu os anjos, e os anjos foram colocados para servirem em favor dos herdeiros da salvação, daqueles que confessaram a Cristo como seu Salvador, daqueles que têm a salvação como herança, daqueles que estão vivendo uma vida com Cristo. Deus ele colocou os anjos para nos servirem, para trabalharem em nosso favor. Agora, deixa eu dizer algo. Anjos não ouvem reclamações. Anjos não ouvem murmurações.
tem muito anjos esperando de braços cruzados alguém dar uma ordem de comando, dar uma ordem de governo para começar a agir na vida dessa pessoa, mas ela está ainda no território da murmuração. Ela está ainda no território da murmuração, dizendo: não vai dar certo. Eu estou cansado, eu estou cansada, eu não aguento mais essa situação, nada muda na minha vida, não tem mais jeito. Não, os anjos estão esperando uma atitude diferente, uma declaração de fé. Dar uma ordem é uma declaração de acordo com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, não é um pensamento positivo. Não estou falando de um positivismo aqui, não. Estou falando de dar uma declaração da palavra de Deus. Declarar como Jó: eu sei quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Eu sei quem tenho crido. Deus, Ele há de fazer na minha vida. É uma declaração naquilo que a palavra de Deus diz a respeito. Eu estou em Cristo e em Cristo eu já sou mais do que vencedor. Você já é mais do que vencedor, você já é mais do que vencedora. Uma declaração de fé. A fé, ela é a imagem de algo que ainda não aconteceu, mas eu construo na minha vida aquilo que vai acontecer. Esse versículo fala exatamente sobre isso. Quando você olha o original diz assim: porque em verdade eu vos digo que qualquer que disser. Essa palavra que disser, o significado original é ordenar. Qualquer um que ordenar a este monte, ou seja, dar uma ordem. Eu preciso declarar com fé, eu preciso confessar com fé. Eu dou uma ordem: erga-te e lança-te no mar. Não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Esse crê no que se fará aquilo que diz, o original é falar alto, falar com a boca. Não é só com o pensamento, mas é declarar com a boca. Eu declaro com a boca aquilo que eu já estou ordenando. Aos ambientes, às situações, elas precisam mudar diante dos meus olhos, diante da minha vida. Eu preciso declarar mudança, confessar, declarar com a boca. Aí ele termina dizendo: tudo o que disser. Esse disser aqui já não é o mesmo disser de ordenar. Esse disser aqui, no sentido original, é construir falando. Ou seja, tudo o que eu construo falando lhe será feito. Ou seja, a minha confissão é uma construção. É como um quebra-cabeça. Eu vou juntando as peças, eu vou declarando a palavra, é uma peça. Cada palavra que eu declaro, cada palavra que eu recebo de Deus, eu declaro. Eu estou construindo um quebra-cabeça até se formar a imagem que estava exata do quebra-cabeça, até se formar o quebra-cabeça completo. Eu vou declarando a palavra e a confissão de fé. Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã conosco? A nossa confissão de fé, há um poder na confissão. O que o Senhor diz nessa palavra é exatamente isso. O que ouvimos todos os dias, através da palavra, ela precisa ser gerada em nós, através da confissão. E essa confissão vai construindo o ambiente de transformação que estamos buscando. Por isso é que você precisa se relacionar com pessoas que vão te impulsionar para um propósito, que vão te impulsionar para esses ambientes. Porque quando você se relaciona com pessoas que não têm o mesmo sentimento que o seu, que não têm o mesmo propósito que o seu, que não têm a mesma fé que a sua, a tendência é elas te pararem. A tendência é você se enfraquecer. A tendência é conselhos errados te paralisarem. A Bíblia diz que as más conversações, os maus conselhos, eles corrompem os bons costumes. Se relaciona com a pessoa certa, se relaciona com a palavra de Deus e declara
todos os dias pela fé. E o milagre vai acontecer. O favor de Deus. Os anjos já estão esperando uma ordem de comando tua para eles começarem a trabalhar a seu favor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que o Senhor abençoe o seu dia, o seu final de semana. Que seja um final de semana do favor de Deus, do agir de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Nós retornaremos na segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.